Essa é a mentoria Ninho das Águias, que vai sempre ao ar, semanalmente, e a gente traz uma palavra para líderes, para homens e mulheres de Deus que têm um chamado pastoral, um chamado ministerial, enfim, para pessoas que são escolhidas para uma missão. Eu acredito piamente que todo mundo tem uma missão, todo mundo tem um chamado, todo mundo tem algo da parte de Deus para entregar para esse mundo. Tem uma visão, tem um projeto, tem um propósito com a sua vida. Deus o levantou com um propósito e certamente você vai cumprir esse propósito. E outra coisa, eu aprendi algo na vida. Deus sempre vai usar pessoas para nos abençoar, viu? Por isso que eu trago essa mentoria para vocês hoje aqui, porque eu acredito muito sobre isso. Eu acredito que Deus coloca pessoas em nossa vida para nos alinhar ao propósito dele e para nos ajustar à ideia, à visão, aos projetos de Deus. Deus sempre vai usar pessoas para nos abençoar, para nos preparar, para nos treinar. Não existe um líder preparado, mesmo que as pessoas sejam líderes natas, são aquelas que nascem já com uma vocação de liderança, mas mesmo assim, mesmo o líder nato, ele precisa ser trabalhado. Toda pessoa precisa ser trabalhado. O grande profissional, a pessoa hoje expert em alguma coisa, foi adestrado em alguma coisa, alguém que foi aperfeiçoado, um exímio em algo, ele certamente teve alguém que o aperfeiçoasse. Não existe uma ferramenta no planeta, no mundo, que não seja amolada por alguém, afiada por alguém. Então, da mesma forma, é um líder. Todos nós somos preparados por alguém, mesmo que sejamos líderes natos, que venhamos nascer, que tenhamos nascido, melhor dizendo, com o chamado para a liderança, com a vocação para líderes, ainda assim precisamos de alguém que venha nos afiar, que venha nos trabalhar, que venha nos preparar para a vida. E acredito também que mesmo você sendo um líder, sendo afiado, preparado por alguém, ainda assim Deus coloca você na vida de alguém para ajudar alguém. Então, a liderança sempre é uma via de mão dupla. Toda liderança é uma via de mão dupla. É você sendo abençoado por alguém, sendo trabalhado por alguém, e Deus usa você para abençoar outra pessoa, para ajustar, para alinhar outras pessoas. Então, essa é a ideia de Deus. Então, líderes são vias de mão duplas, melhor dizendo. Você abençoa, é abençoado, você é trabalhado por alguém e você é usado para trabalhar outras pessoas. Então, o assunto de hoje é trocando tesouros por comida. Nós vamos falar sobre uma palavra que está no livro de Lamentações. Então vamos para a leitura da palavra de Deus. E a leitura da palavra de Deus está em Lamentações, capítulo 1, versículo 11. Como a nossa mentoria, toda ela é embasada na Bíblia. Vamos para a palavra. Lamentações, capítulo 1, verso 11, diz o texto: todo o seu povo se lamenta enquanto vai em busca de pão, e para sobreviverem trocam os tesouros que têm por comida. Olha, Senhor, e considera, pois tenho sido desprezada. É a nação de Israel que está clamando. Quem escreveu Lamentações foi o profeta Jeremias, e as lamentações do profeta Jeremias é uma ideia ou sentimentos, são atitudes, são formas de lamentar o que aconteceu com a nação de Israel durante o cativeiro babilônico, o que o cativeiro trouxe para a vida da nação, como deixou o povo, como o povo ficou. Então é uma ideia, é uma visão pós-exílio babilônico, como o povo ficou, porque sempre que passamos por algum tipo de cativeiro na nossa vida, alguma situação, algum momento, algum tempo
onde perdemos, onde sofremos, onde tivemos perdas, onde tivemos sofrimento de alguma forma, onde sofremos dores. Todo o período pós esse tempo sempre deixa sequelas, marcas, situações, e precisamos nos recompor após esse período de cativeiro. Então, quando o profeta Jeremias escreve as suas lamentações, ele está exatamente falando ou trazendo a ideia, revelando o que estava acontecendo a partir do cativeiro babilônico, ou pós o exílio babilônico, como é que o povo estava se sentindo, como estava a alma do povo e, certamente, algumas atitudes que o povo estava tendo em relação a esse resultado pós-exílio. Então, quero falar para você como é que o povo se sentia. Depois que o povo volta do cativeiro babilônico, isso é uma visão de Jeremias, o povo volta do cativeiro babilônico com a alma amargurada, com o espírito completamente abatido, a fé estava confusa porque eles haviam sido proibidos de exercer a sua fé no Deus de Israel. Lá no cativeiro babilônico eles eram forçados através de leis a adorar os deuses babilônicos, a se curvarem diante dos deuses babilônicos. Enfim, você lê a história de Daniel, você vai encontrar essas coisas ali. Haviam leis que proibiam. Então, o povo volta sem fé, com uma fé completamente confusa, volta sem esperança, quebrado financeiramente. O povo não tem mais terra, não tem mais propriedade, a cidade de Jerusalém está destruída, os muros derribados. Então, eles voltam do cativeiro feridos, alguns feridos, outros machucados, emocionalmente, espiritualmente, financeiramente, quebrados. Como é que vem esse povo, né, que passa 70 anos no exílio e volta depois sem nada? Fora isso, eles tinham um problema com família, porque as famílias foram desmembradas pelo cativeiro babilônico e as pessoas foram enviadas, cada membro da família foi enviado para uma cidade diferente, para regiões diferentes, e depois de 70 anos tem que se reencontrar e reconstruir família, essa coisa toda, né? Então nós vamos falar um pouco sobre isso. Quando Jeremias escreve tudo isso, ele tem essa visão. Então ele começa a perceber o povo se lamentando. É o que ele diz. O povo começa a se lamentar. O que é lamentar? Lamentar é chorar, se maldizer, é fazer perguntas para si mesmo ou para as situações que estão vivendo, porque sempre que passamos por crise dessa natureza ou de alguma outra natureza, há perguntas dentro de nós. Por que aconteceu? Sempre que você tem perdas na sua vida, existem perguntas. Então as pessoas estavam vivendo muito claramente, elas estavam tendo aqueles reflexos ainda do cativeiro babilônico e estavam se perguntando, por que aconteceu tudo isso conosco? O que houve? Éramos uma nação próspera, éramos um povo feliz, éramos um povo alegre, íamos ao templo, adorávamos. Hoje não temos templo, o templo foi derribado, os muros derribados, hoje não temos nada. Então há desolação sobre a cidade. Quem é que consegue ter paz e felicidade em ambientes como esse? É o caso do que nós estamos vendo aqui. Então o povo começava a andar pelas ruas se lamentando, questionando o que havia acontecido, porque é natural, todo mundo que passa por crises assim, lamenta, questiona, busca a resposta, muitas vezes, né? E diz aqui que eles buscavam pão, porque era um tempo de escassez, não tinha comida, eles andavam com fome pelas ruas. Voltaram do cativeiro, mas não tinha suprimento, pelo menos na Babilônia eles comiam alguma coisa. Então eles buscavam algo para comer, para sobreviver. Agora a luta deles era por sobrevivência. Então o que aconteceu? Alguns que ainda tinham alguma reserva de tesouro, de ouro, de prata, algum outro tipo de bem, de valor, que guardavam ou que tinham guardado,
Eles pegavam esses valores e saíam trocando por comida, eles não queriam saber do valor que aquilo representava para eles. Tudo que eles queriam era comer. Então, eu quero tirar algumas lições aqui para nós. Por isso que o tema da nossa mentoria dessa tarde é trocando tesouro por comida. Que eles começaram a pegar as coisas de muito valor que eles tinham e trocavam por pedaço de pão, trocavam por coisa sem valor, ou por coisa temporal, por coisa efêmera, que satisfaria o seu desejo imediato. Então, eu quero trazer as lições para essa mentoria de hoje, o que é uma mente que viveu em cativeiro, que foi codificada por cativeiros, e como ela reage após tudo isso. Como se trata de uma mentoria aqui, eu preciso dizer para você algumas verdades importantes. O que são esses cativeiros na nossa vida hoje? É tudo aquilo que nos escraviza. Tem gente que é escravo de vício, de drogas, né? De álcool. Tem gente que é escravo de pornografia. Tem gente que é escravo de sexo. Tem gente que é escravo de prostituição. Tem gente que é escravo de mentira, de engano. Tem gente que é escravo de um coração fraudulento. Tem gente que é escrava de muitas outras coisas. E tudo isso são níveis de cativeiros que atuam na mente da pessoa, escraviza a pessoa, modela a pessoa pelo nível de cativeiro que ela passou. Hoje nós vivemos cativeiros modernos. A nação de Israel viveu 70 anos no cativeiro babilônico, tirou a identidade, família, valores, a fé no Deus de Israel, enfim, tirou a economia, destruiu, e o povo voltou do cativeiro com aquela cabeça. Toda pessoa que passa presa, fica presa, cativa a alguma coisa por muito tempo, o cativeiro cria padrão, cria modelo mental na pessoa. Só dar um exemplo aqui. Alguns anos atrás, a gente tratou aqui na igreja de um rapaz que passou alguns anos preso, cumpriu um tempo por crime de contravenção e outras coisas mais, tráfico de droga, enfim. Ele ficou um período de tempo preso, garoto novo, rapaz novo, talvez tenha sido preso aos seus 20, 22, 23 anos por aí, foi preso, ficou um tempo, cumpriu a pena, ele cumpriu a pena. Quando ele saiu, alguns anos depois, ele não conseguia de forma alguma se adaptar na vida livre. Olha como é que são as coisas. O sujeito tinha paranoias. Eu trabalhei com ele muitas vezes no discipulado, aconselhamento, dando a ele uma nova direção, falando sobre novos valores, tentando reconfigurar a mente dele, o seu mindset, tentando fazer com que ele mudasse a sua forma de pensar, mas a mente dele foi muito padronizada, ela ficou codificada com os códigos da cadeia, da prisão, de uma vida aprisionada. Moral da história, esse rapaz ficou livre um tempo, ficou na igreja, serviu a Deus, depois se desviou, voltou para o crime, depois tenta se consertar de novo, foi, acabou morrendo, foi assassinado, morreu, depois vivendo a mesma vida. Então o que eu estou dizendo para você? A pessoa não consegue muitas vezes se libertar dos níveis de cativeiro no qual ela está inserida. Ela vive ali, ela tem a liberdade, ela tem a oportunidade de ser livre, de viver a liberdade que Cristo chamou. Eu lembro da palavra de Paulo aos Gálatas. O apóstolo Paulo chega para os Gálatas e diz assim, olha, foi para a liberdade que Cristo nos chamou. O que acontece? Que Paulo estava vendo os Gálatas tiveram a oportunidade de uma vida livre, livre do sistema de escravidão mental, da cultura grega e da própria cultura judaizante. Só que tem um momento que Paulo se ausenta por algum tempo e alguém vai lá e prega novamente os costumes gregos e outro vem os costumes judaizantes. E quando Paulo chega na igreja dos Gálatas,
a igreja estava com outra cabeça, voltando a uma vida de escravidão, que eles eram antes de Cristo, antes de Paulo levar o evangelho da salvação e da libertação. Então Paulo chega para ele e diz, gente, o que está vendo com vocês? Jesus nos chamou para a liberdade, não é para sermos escravos. Vocês estão voltando a ser escravos novamente, vivendo do jeito que vocês estão vivendo. Então aproveitem a liberdade de Cristo. Então preste atenção, todo nível de cativeiro da nossa vida padroniza a mente. E as pessoas não conseguem pensar por uma mente livre. Eu conheço pessoas assim. Tem gente hoje que é escrava da religião, é escrava de algum tipo de doutrina, e ela não consegue se libertar. Ela foi tão padronizada mentalmente que ela, quando ela tem a oportunidade da liberdade de Cristo, de ser livre, de viver aquilo para a qual Deus a chamou, ela não consegue viver, porque sua mente está aprisionada, lá onde ela foi padronizada. Então, todo nível de cativeiro tem a tendência de nos padronizar ao seu modelo, e o povo voltou assim. Agora, o povo veio com uma mente escrava que não tinha condição nem de ver a oportunidade de construir, de plantar e de colher seu próprio mantimento. E eles pegam os seus valores, as suas coisas importantes e trocam por tudo. Você já viu um rapaz viciado em drogas, em crack aqui no Rio? A gente vê muito isso, muitas famílias assim. Conheci famílias que tiveram um viciado em crack dentro da família, que a pessoa não tem mais nada na casa, porque o filho vai lá e rouba, pega as coisas e sai vendendo, trocando por alguns míseros trocados ou por uma pequena pedra de crack para manter o seu vício. Ela não quer saber do valor que ela tem na mão. Aí o traficante, que é esperto, que é inteligente, o que ele faz? Ele manda a pessoa ir buscar coisas valorosas em sua casa, valiosas, para trocar por aquilo que tornou a pessoa dependente, que no caso é a droga. Então as pessoas fazem isso. Então quem está com a mente escravizada não consegue ver valor naquilo que tem. O sujeito que é escravo da prostituição, por exemplo, ele não consegue ver valor no casamento. Ele não consegue ver valor na esposa. Ou vice-versa, porque às vezes é o contrário. Ele não consegue ver que o seu casamento é precioso, que a sua mulher é preciosa. Então ele vai lá na prostituição, porque a mente dele é escrava. Ele não consegue ver o valor dentro de casa. A mesma história é a pessoa que é próspera financeiramente, mas ela não consegue ver o valor da sua prosperidade e ela troca por qualquer outra coisa lá fora. Ela joga tudo isso para o alto. Então, essa é a ideia da nossa mentoria de hoje. Nós temos que ser inteligentes, buscarmos a mente de Deus, para não pegarmos aquilo que Deus nos deu, que é muito precioso para nós, e trocarmos por coisas que são tão efêmeras, tão passageiras, tão rápidas. Então, preste atenção aqui. Quem é que troca comida, ou que troca, melhor dizendo, tesouro, ouro, prata, coisas preciosas da sua vida por comida? Toda crise, preste atenção, toda crise faz você perder a visão daquilo que é excelente, das coisas que são muito valiosas. Eles começaram a trocar os seus tesouros por comida, porque a crise nos leva a perder a visão da excelência. Nos leva a perder a visão daquilo que é precioso para nós. Toda pessoa que tem a mente escrava, que está em crise, crise emocional, crise espiritual, crise financeira, crise conjugal, qualquer nível de crise, ela pode trocar as coisas preciosas e excelentes que Deus lhe deu, que são preciosas para ela, que são importantes para ela, ela pode trocar por coisas efêmeras, por coisas sem sentido. A outra coisa que você precisa entender aqui, toda mente escrava que vem de um cativeiro, qualquer nível de cativeiro que eu já falei aqui, ela tem uma mente bloqueada, ela tem bloqueios mentais. É função de todos os cativeiros bloquearem a mente das pessoas. Então as pessoas têm mentes bloqueadas.
Os cativeiros têm esse poder de bloquear a nossa mente. E com isso, a pessoa que tem a mente bloqueada perde a conexão com os valores espirituais. Ela perde a conexão com as coisas que são eternas para a vida dela. Toda pessoa que tem bloqueios mentais perde a conexão com os valores pessoais. Ou melhor, valores espirituais. Ela não tem essa ideia. É o que acontecia com eles. Diz aqui que eles andavam em busca de pão. Pão é uma representatividade, é um significado, uma figura de coisa sem muito sentido, apenas para matar uma fome imediata, uma coisa de urgência, emergencial. Então eles andavam em busca de pão, em vez de buscar coisas importantes, em vez de procurar restaurar a cidade, em vez de procurar restaurar os muros da cidade, de reconstruir a economia do país, eles estavam em busca de pão, de coisa passageira, de coisa efêmera, de coisa sem muita consistência. As pessoas fazem isso, porque a mente delas está presa, estão bloqueadas. Elas perdem a visão, a ideia e a conexão com as coisas que são valorosas e fundamentais. Então vamos ter cuidado com isso, porque tem gente que, em vez de estar olhando para as coisas que estão destruídas, porque a cidade de Jerusalém estava destruída, a nação estava quebrada, templo destruído, muro destruído, as casas destruídas, e elas andavam pela rua em busca de pão. Isso é típico de uma mente que não consegue enxergar o ambiente que ela está vivendo. É típico de pessoas oprimidas mentalmente, que precisam do entendimento de Deus, que precisam da ajuda de Deus, do Espírito Santo de Deus, para enxergar, para ter uma mente clara, para fazê-las entender que ela não precisa de pão, ela está precisando de restauração. Restaurar sua visão, restaurar seus valores, restaurar talvez aquilo que os escombros que ela está vivendo emocionalmente, socialmente, né? E até economicamente. Então, ao invés de ficarem olhando como estava a sua condição econômica e social e espiritual, eles estavam procurando pão. Ao invés de olhar e dizer, poxa, a minha cidade está destruída, eu preciso me levantar e restaurar. Os muros que nos protegem, que nos guardam, que nos dão segurança, estão destruídos. Eu não preciso de pão, eu preciso restaurar. Talvez a economia. Né? Como é que se restaura a economia de uma nação, de um povo, de uma família? Como é que se trabalha a economia, se recupera a economia? Agindo, criando, tendo ideias, inovando, tendo atitudes novas. É assim que se recomeça, se reconstrói, que resgata a economia quando se perde. Estava falando ontem para alguém no aconselhamento, estava dizendo, olha, você só faz isso, tá? O problema da pessoa é financeiro, ganha pouco, tem um trabalho escravizador. Eu falei, o que você tem feito para mudar tudo isso? O que você tem feito? Como é que você utiliza o seu tempo vago, seu tempo de folga? Porque tem bastante horas de folga antes do seu trabalho. Eu falei, procure fazer um curso, aprenda algo novo, faça algo novo, para ajudar na renda. Quem sabe esse novo não vai ser a sua fonte de renda no futuro, que vai te enriquecer, que vai mudar totalmente a sua história financeira. Mas tem gente que não consegue ver assim. Assim estava o povo. Então veja bem, quando nós não temos uma visão clara dos valores que temos, é possível que troquemos esses valores por coisas tão supérfluas, fúteis, passageiras, efêmeras, sem sentido, sem significado. É o caso desse povo. Talvez hoje você precisa reconstruir na sua vida, reconstruir coisas. Você está descartando um casamento que deveria estar trabalhando para reconstruir, para restaurar, para mudar. Talvez você esteja descartando um emprego que deveria hoje usar a ideia para inovar, para mudar, para melhorar, para que você tenha uma fonte de renda muito melhor.
Então, é importante a gente entender, o pão aqui é uma simbologia daquilo que é efêmero, daquilo que é pequeno, daquilo que não tem muito significado para nós. Você come um pedaço de pão hoje, depois vai precisar de outro pedaço para matar a fome, porque ela não vai resolver o teu problema para sempre. Mas ao invés de você resolver o problema de imediato, emergencial, quem sabe, ou que tal você ter projetos e planos para formular algo que vai te dar resultado, vai te trazer a sustentabilidade. Ao invés de buscar pão, por que você não busca o trigo para fazer muitos pães e vender? Entende como é que eu estou falando para você? Como é que é uma mente bloqueada, que ela não consegue ver, ela busca apenas o pronto, se ela pode produzir. E com a produção, viver bem. Uma outra lição aqui que eu aprendo é que a escassez tira a mente da abundância e leva para uma mente miserável. Eles estavam vivendo o tempo da escassez, da crise, pós-exílio, estavam sem saber o que fazer, meio confusos, com a cabeça padronizada pela cultura de escrava lá na Babilônia. Então eles estavam vivendo a escassez, viveram a escassez lá e estavam voltando para o seu país em escassez. Escassez é aquele momento da nossa vida em que não temos muito, temos o pouco, é um pouquinho de cada coisa e é muito disputado por todo mundo. É quando tem 1 quilo de queijo para 200 pessoas, então aquele um pedacinho de queijo é disputado por todo mundo, isso é escassez. É quando falta coisas no mundo, alimento, situações, produtos. Então, onde tem, todo mundo vai para lá e começa a consumir. Então, escassez é quando tem pouco, quando não temos forma de adquirir. Então, isso é escassez. Acontece que a escassez, ela tira a visão, a mente da abundância e leva para uma mente miserável. O que é abundância? É quando você tem prosperidade, tem coisa com fartura, com bênçãos. A mente escrava é uma mente que perde a conexão, a visão da abundância. E ela vira uma mente miserável, porque ela se codifica pela escassez. Então tome muito cuidado com a mente da escassez, viu? A mente da escassez, ela é muito perigosa para nós que cremos num Deus da fartura. A Bíblia diz que o nosso Deus é o dono do ouro e da prata, não é assim? Não é isso que nós acreditamos? Que Deus prospera os fiéis, que Deus prospera os generosos, que Deus prospera as pessoas que são abençoadas, que creem na palavra de Deus. O Senhor diz, obedece os meus mandamentos e você prosperará em tudo. Está lá em Deuteronômio 28. Você vai abrir Deuteronômio 28, você vai ver. O Senhor diz, se eu me obedecer meus mandamentos, minha palavra, tudo que você fará será bênção. Fartarei tua casa, fartarei com tesouro, com paz, com bênção, com prosperidade, com tudo, com saúde. Mas quando a gente tem uma mente escrava, a gente não enxerga tudo isso. Porque a mente escrava, o exílio, tira de nós a mentalidade da abundância, viu? E leva a gente para a escassez, a gente só vê escassez. Você conhece uma pessoa que não conta vitória, que não conta prosperidade, que ela só conta miséria, você olha para ela, está sempre precisando de um milagre, sempre precisando disso, daquilo outro. São pessoas com mentalidade da escassez. A mentalidade da escassez tira a abundância, tira a visão da abundância, tira a visão da prosperidade e da bênção. Ao invés da pessoa ser generosa, ela se torna uma pessoa escassa, se torna uma pessoa com mente miserável. Ela não vê prosperidade, ela não vê bênção na vida dela. Vamos tomar cuidado, porque a mente da escassez tira a mente da prosperidade. Viu? Tem muito crente vivendo com a mente da escassez. Tem pouco, então eu vou correr atrás do meu pedaço.
vou salvar o meu pedaço. Já viu gente assim? Né? Quando tem gente aqui do Rio, tem muito isso. De vez em quando toma um caminhão de mercadoria, de bebida. Aí você vê o povo surgindo, parece urubu em cima de uma carniça. Vem gente de tudo quanto é lado. Tem gente que para até o carro no meio da rua, vai lá pegar a parte dele. Parece que está em escassez. E isso até é ilegal. Porque não deixa de ser um saque, não deixa de ser um roubo, não deixa de ser desonesto, pegar o que não pertence a eles. Mas as pessoas vivem isso, é a mente da escassez. É a mente que viveu no cativeiro o tempo inteiro. E ela não consegue ver liberdade, ela não consegue ver abundância. Aí vai andar atrás de pedaço de pão. Tem gente que está estragando o seu futuro, a sua história, por uma promessa de comida, de um prato de comida. Não vá por promessa de comida não, meu irmão. Vá por valores. Acredite em valores. Por isso que você tem que trabalhar, que você tem que construir a sua economia, construir o seu ganha-pão. Deus te deu inteligência para isso, mas somente mentalidade da abundância. Mente de escassez se torna miserável. E toda mente de abundância, preste bem atenção, é a mente generosa, é aquela que dá, é aquela que abre mão, é aquela que semeia, é aquela que doa, é aquela que diz, o Deus que eu sirvo é um Deus de prosperidade, é um Deus de bênçãos. Porque tudo que o inimigo quer é justamente escravizar o povo numa mente de escassez. Porque quando você vive a escassez, você jamais viverá a abundância. Quando você tem uma mentalidade de escassez, você não terá a abundância de Deus. Deus não prospera e não abençoa, não abunda na vida de uma pessoa. A sua bênção, a sua prosperidade, para quem tem uma mentalidade de escassez. Então, livre-se da escassez. Quando estiverem falando em escassez para você, perto de você, reclamando, você convive com gente que só vive contando miséria, a pessoa que só vive pensando no pior, vou gastar tudo, amanhã não tem, que vive sempre nessa ideia de busca do pão daqui e dali para sobreviver, fuja dessas pessoas, porque elas contaminam a gente, elas contaminam a mente de gente próspera. Deus nunca quis isso para o seu povo. Deus faz milagres. É Deus que multiplica 5 pães e 2 peixes. Se você tem 5 pães e 2 peixes na tua mão, Deus multiplica. Se você coloca isso para Deus ajudar e fazer. Então esse é o Deus que nós servimos. Amém? É o Deus que multiplica para a multidão, que alimenta todo mundo. Esse é o Deus que nós servimos. Um dia Pedro estava lá, vocês já conhecem a história. Pedro estava pescando, seus amigos não pegaram absolutamente nada, uma noite inteira frustrada, voltam desanimados, lavando a rede. Jesus chega lá e diz assim, o que está vendo? A gente pescou a noite toda, não pegamos nada. Tudo bem. Então faz o seguinte, coloca o teu barco um pouquinho mais para o meio do rio e joga a rede para o lado direito. E a Bíblia diz que foi a grande pesca maravilhosa, está lá em Lucas 5. Você já leu a história. Foi a grande pesca da vida de Pedro. Talvez ele nunca pescou tanto quanto aquele dia. Mas o que foi isso? É a abundância de Deus. Deus tem vida farta para você. Isso é o que Deus tem para nós. Isso é o transbordo de Deus para você. Amém? Pega a mente do transbordo. Deus tem transbordo para nós. Transbordo é transbordar. Transbordar é ir além da borda. Entende? Você vai além da borda. Viva uma vida de transbordo. Você só vai transbordar quando você se libertar da mente escassa, da mente da escassez, e pegar a mente da prosperidade, se libertar da mente da miséria, da mente do pão de cada dia, e tomar a mente da excelência, a mente da fartura, a mente da bênção de Deus. Então, cuidado com esse nível de mentalidade que é do cativeiro. E toda mente cativa troca as coisas eternas por coisas temporais. Troca as coisas permanentes, de excelência, por coisas insignificantes.
É o caso deles trocando tesouro por comida. O tesouro é algo eterno, é algo que é para sempre, é algo que te enriquece, que te abençoa. A comida é algo temporal. O pão aqui é algo temporal, é algo de imediato. E você não pode viver uma vida emergencial, que é um ponto também que me ensina aqui. Tem coisa na sua vida que é prioridade, tem coisa que é essencial, tem coisa que é necessária, tem coisa que é urgente, tem coisa que é emergente. Então, quando você não entende tudo isso e não aprende a separar cada coisa e viver cada coisa, você vai viver pela urgência ou pela emergência. Emergente é tudo aquilo que você faz na hora, porque se não fizer você morre, ou então acontece alguma coisa. Só que muitas vezes, quem vive na emergência, ou quem vive na urgência, é porque não teve mentalidade suficiente, não teve inteligência, não foi instruído por Deus, não pegou a inteligência e a sabedoria de Deus para entender que tem coisas para serem feitas antes da urgência e antes da emergência. Que são elas? Prioridades, deveres, que deveriam ter sido feitos lá atrás, quando você se prepara, quando você se equilibra, quando você coordena a sua vida, quando você gerencia com inteligência e com sabedoria. E quando você se liberta de todo tipo de cativeiro da sua vida. Aí então, você tem essa inteligência, essa sabedoria, e você não vive por uma vida emergente e nem de urgência. Entende? Porque você se prepara, você se organiza, você administra a sua vida. Então não seja uma pessoa pessoa temporal, que vive pelo terreno, pelo temporal, pelo passageiro, pelo efêmero, pelo agora, por esse momento. Acredite em coisas eternas, viva pelas coisas melhores. Entenda que Deus tem para você coisa melhor. E para a gente fechar aqui essa mentoria, eu tenho um exemplo aqui, que vocês já leram, vocês já conhecem a história, que é a história do Saul, aliás, do Esaú, irmão de Jacó. Diz a Bíblia que ele trocou a bênção da primogenitura, né? Você já leu? Trocou por um prato de lentilha, por um guisado, por um prato de sopa. Quem é que troca bênçãos eternas, bênçãos valiosas, por um prato de sopa? Só quem não tem visão daquilo que é correto, daquilo que tem valor. Quem não tem visão de valores, troca bênçãos eternas por um prato de comida. Prato de comida mata a fome agora, mas daqui a pouco você está com fome de novo. Você vai precisar comer. Agora, bênçãos eternas, elas são eternas. Elas não vão sair da sua vida. Entende? Só que tem gente que troca essas coisas. Tem gente que perde a bênção, porque não entendeu, não aprendeu a discernir. Então vamos entender algo. O que Deus tem para você é algo eterno, é algo grandioso. Não troque as suas bênçãos eternas por coisas temporais, por coisa que resolve o teu problema agora, emergencial. Mas amanhã vai te faltar. Então seja inteligente. Agora vamos entender, mentes escravas, mente pós-exílio de alguma coisa é muito codificada e é muito propensa a pegar os seus valores espirituais, coisas valiosas, e trocar por nada, trocar por coisas efêmeras. Entendeu? Quais são os valores que Deus te deu? Quais os tesouros que Deus te deu? Cuidado para você não trocá-los por coisa sem sentido, sem significado, sem validade alguma. Tenha inteligência e sabedoria para guardar, proteger o que Deus te deu. Não troque por nada. Guarde, seja inteligente, use a inteligência que Deus te deu. Haja pela mente de Jesus, pela mente de Cristo, pela mente ungida, pela mente que não se vende, que não se troca.
Muita gente está vivendo isso, trocando as coisas muito valiosas. Casamento, família, emprego, trabalho, profissão, sua fé, seu ministério, seu chamado. Tudo por coisas passageiras e efêmeras. Coisas temporais que vão embora. Não perca a sua mentalidade, não tire seu foco, sua mente da excelência. Nem aceite uma mente de escassez, que ela vai te levar para a miséria. Fique com a sua mente da prosperidade, da abundância de Deus. Né? Tenha essa ideia daquilo que é imensurável, da parte de Deus para a sua vida. Amém? Então, essa é a palavra da nossa mentoria dessa tarde. Que Deus te abençoe. Você que ficou aqui comigo, faz uma coisa comigo. Compartilha o link dessa live. Foi bom para você? Marca algumas pessoas, porque a live vai ficar aqui gravada, vai ficar salva. Então as pessoas vão poder acessar. Marca as pessoas, compartilha no teu grupo, nos teus grupos do WhatsApp, nos grupos aqui do Facebook, se você tem, na sua própria página. Manda para alguém. Foi boa para você essa palavra? Então, faça isso. Vamos orar aqui. Quero orar com vocês. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, eu estou orando por cada pessoa que está comigo, outros que vão assistir essa live posteriormente, que o Espírito Santo toque em seus corações, abençoe suas vidas, ative a memória, a mente da prosperidade, da abundância, a mente da liberdade, a mente de ser livre, não a mente de escravo, não a mente que fica aprisionada, mente prisioneira dos valores babilônicos, mas uma mente de Cristo, a mente acessada pelo Espírito Santo, a mente construída pelo Senhor, pela palavra de Deus, a mente que prospera, a mente que avança, que crê, que vai para frente, que caminha, que constrói sua história. E eu repreendo todo nível de cativeiro da mente, do coração e da vida das pessoas aqui. E ativo o ministério delas, a vida delas, no poder do nome de Jesus. É a minha oração e a minha bênção sobre a vida de todos aqui. Que Deus os abençoe, em nome de Jesus. Amém, pessoal? Então chegamos ao final da nossa mentoria. Só tem 2 avisos importantes para dar para você aqui. O primeiro é que você que ainda não fez a sua inscrição no meu canal no YouTube, então, por favor, vá lá, se inscreva no canal. Sempre palavras que edificam sua vida, que trabalham sua vida, que abençoam sua vida. Então, se inscreva no canal, aciona o sininho, recomenda o canal para outras pessoas. Se você gostou de uma mensagem, compartilha ela, copia o link, bota lá na sua página, manda para um amigo seu. São palavras muito ricas de ensinamento, viu? Então, que Deus abençoe vocês. O segundo aviso é que nós começamos uma mentoria online, que é o Núcleo MCA. Núcleo MCA significa Núcleo de Mentoreamento e Cobertura Apostólica, para pastores, apóstolos, líderes que não têm uma paternidade espiritual, que não têm um apóstolo cobrindo sua vida, que não tem uma cobertura apostólica sobre a sua vida e quer receber cobertura. Então, me procura no WhatsApp que está aqui na descrição dessa live, que eu vou mandar para você um release, que é uma prévia, o que é, explicando tudo sobre o que é o Núcleo MCA. Já tem alguns pastores que estão conosco e a gente faz sempre reuniões online, aconselhamento, discipulado. Eu tenho 2 reuniões oficiais no Núcleo MCA, que é de 15 em 15 dias, uma para mentoreamento, para mentoria, e a outra é para comunhão, Santa Ceia, enfim, a gente faz com um grupo de pastores, de líderes que nós estamos dando essa paternidade, essa mentoria, ok? Então, se você quiser, esse grupo, ele é online, mas ele é privado. Então, somente as pessoas que quiserem conhecer, me procura no WhatsApp, que eu mando para você, via e-mail, a nossa proposta, toda a estrutura, tudo que tem a ver com o Núcleo MCA, a gente manda para você estudar, para você avaliar, se achar por bem, achar que é de Deus, você então
fecha com a gente nessa mentoria, ok? Você também tem aqui o WhatsApp, se alguém quiser conversar comigo, no privado, alguma coisa, você tem aí o WhatsApp, que é o meu pessoal, e você conversa comigo. E lembrando também que esse WhatsApp é uma chave Pix. Você quiser semear em nosso ministério, quiser fazer uma oferta, selando a palavra que você recebeu, sentiu no coração, não tem a mente de escassez, quer ter uma mente de abundância e de generosidade, então semeia aí nessa chave Pix, com certeza você vai ser muito abençoado. E sempre eu lembro para as pessoas, você fez uma oferta, fez uma transferência, manda o comprovante para que a gente possa orar contigo, vou orar com você pelo WhatsApp para a gente abençoar a tua vida. Amém? Fiquem na paz, fiquem com Deus, shalom, shalom, até a próxima.